eu tinha muito medo da solidão, mas muito, muito, muito medo. Que devido ao trauma mesmo da infância, que eu tinha por causa do meu pai, por causa da surra do meu pai, as mágoas que eu carregava. Então, eu tinha medo de não ser o suficiente, o medo de que eu não fosse alguém importante para que alguém me amasse. E aquele medo da solidão me corroía por dentro, assim, se transformava numa coisa assim que encolhia meu coração. O que acontece? O que eu aprendi com as lições da vida? Que o medo que eu sentia se fez realidade, tal qual como eu sentia, porque o meu maior medo se transformou no meu maior pesadelo, porque ele se fez realidade. Eu me encontrei sozinha, num país estrangeiro, numa chácara, no meio do nada, só com meus cachorros e meus gatos, na época que eu tinha. Gente, vocês não fazem ideia do que é esse sentimento. É você vê o seu próprio medo manifestado ali, você coloca como que você visualiza aquilo, você fala, meu Deus, eu sentia isso e agora ele está aqui, é a realidade. E apesar de todo o medo que eu sentia de estar ali completamente perdida, porque nesse momento eu me sentia completamente perdida, eu também entendi que o medo estava ali para me ensinar a superar. Porque depois que eu passei por tudo isso, eu entendi que apesar de que o meu maior medo se fez realidade, a vida depois disso não só continuou, senão que esse medo, de eu ter superado esse medo, ter vivido essa circunstância da solidão mais absoluta, eu superei isso e fiquei mais forte, me fez mais forte. Porque a mulher que eu sou hoje, no que me transformou ter passado por todo esse medo, por todas essas vivências, assim, eu agradeço imensamente, eu sinto de verdade mesmo gratidão ter superado o medo, ter entendido de que apesar de que o meu maior medo se fez realidade, estava tudo bem depois. Foi um aprendizado, eu aprendi muito. E outra coisa que algo assim que eu levo para mim é que eu colocava tanto foco no meu medo, eu tinha tanto medo do meu medo, que eu criei essa realidade, para vocês entenderem. Lembra que eu falei para vocês ontem que 90% do que nós criamos é mental e somente 10% são as circunstâncias. Então, eu mentalizei tanto aquele medo, porque eu tinha tanto medo de estar sozinha, tanto medo de não ser amada, tanto medo de ser abandonada, que eu fui abandonada, eu fiquei sozinha no meio do nada. Então, eu manifestei o meu medo. Então, se vocês se sentirem com medo, verem que vocês têm medo dentro de vocês de algo, vocês têm que olhar para dentro de vocês aonde começou esse medo. Começou esse medo. No meu caso, eu aprendi depois, eu entendi depois, que foi pela questão do que aconteceu com meu pai. Espera só um pouquinho que eu vou colocar aqui. Cada pessoa vai ter uma razão aonde o medo começou a se manifestar. Então, o que nós temos que fazer, que no meu caso foi eu olhar para o medo, entender que eu não preciso comprar o amor de ninguém, o amor e que assim a dependência emocional que eu tinha pela questão do medo mesmo, então eu era capaz de fazer qualquer coisa para ter alguém do meu lado, porque eu não entendia que as pessoas vão me amar pelo que eu simplesmente sou, eu não preciso fazer nada para que alguém me ame. Quando alguém vai me amar, quando a gente vai ter uma relação de amizade, uma relação de irmãs que flui, eu não preciso comprar o amor da minha irmã, fazendo coisas, tudo que ela falar eu preciso fazer, porque se eu não fizer algo, ela não vai, eu não vou ser correspondida, ela não vai me amar. Era esse sentimento que eu tinha que comprar amor. Isso vai ligado com a personalidade, com muitas outras coisas que eu tive que entender, que é muito mais complexo para eu explicar aqui agora, mas o que eu quero enfocar aqui é isso. Meninas, se vocês sentirem medo de algo, olha para dentro de vocês para vocês limparem esse medo para que ele não se manifeste. Mas se ele, por que for, se manifestar, quero que vocês saibam que vai ficar tudo bem, porque eu entendi isso. Vocês vão ter que olhar, então, se vocês não fizerem isso agora, de vocês pegarem esse medo, tirar lá de dentro e olhar para dissolver, ele vai talvez aparecer na frente de vocês, porque vocês mesmos vão estar criando com a mentalidade de estar levando ali a energia. Agora, se vocês desde agora olharem para esse medo, dissolver esse medo, entender que está tudo bem, vocês vão colocar a energia de vocês no que vocês querem. Então, vocês vão começar a atrair para a vida de vocês coisas boas, que já não vai ter esse sentimento de medo. Ele vai desaparecer, porque você vai entender que aconteça o que acontecer, sempre, sempre está tudo bem. São só lições da vida, porque não existe bom ou ruim, existe polo positivo, polo negativo. Nós precisamos de ambos para entender,
Você nunca vai saber o que é bom se você não experimentou o ruim. Você não sabe o que é salgado se não tem o doce. Então, a gente precisa de ambos. Então, a gente experiencia ambos e não importe nada para dentro de você. Não coloque como uma mochila nas costas, como algo ruim. Simplesmente acolha a experiência que foi aquilo para sua vida, aprenda uma lição, que geralmente as coisas que passam na nossa vida são para lições, para trazer lições, e segue em frente. Aceita e segue em frente. E foco no que nós queremos.